Existe um sinal perigoso na vida de uma pessoa, quando ela já não sente mais nada diante de Deus, quando a palavra é pregada e o coração permanece duro, quando o pecado se aproxima e a consciência não estremece, quando a voz de Deus chama, mas a alma continua ocupada, distraída, fria, fechada. Porque uma das maiores misericórdias do Espírito Santo não é nos fazer sentir apenas alegria, consolo e força. Às vezes, a maior misericórdia dele é nos fazer sentir incômodo, um incômodo santo, uma inquietação que não vem para destruir, mas para despertar. Uma pressão interior que não acusa como o inimigo acusa, mas revela como Deus revela. E talvez seja exatamente isso que você tem sentido nos últimos dias. Algo dentro de você dizendo, não dá mais para viver assim, não dá mais para fingir que está tudo bem, não dá mais para carregar o nome de Deus nos lábios e manter o coração distante dele. Não ignore esse incômodo. Não trate como ansiedade comum aquilo que pode ser um chamado espiritual. Não chame de peso emocional aquilo que talvez seja o Espírito Santo tentando reorganizar sua vida por dentro. Jesus disse que, quando o Espírito viesse, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Isso está em João 16:8. Observe, o Espírito não vem apenas para emocionar. Ele vem para convencer, e convencer é diferente de condenar. A condenação empurra você para longe de Deus. A convicção leva você de volta para os braços do Pai. A condenação diz, você não presta. A convicção diz, você foi criado para mais do que isso. A condenação apaga a esperança. A convicção acende uma porta. A condenação vem com desespero. A convicção vem com verdade e possibilidade de retorno. Por isso, quando o Espírito Santo toca a consciência, não é para esmagar sua alma, mas para salvá-la da mentira. É como uma luz acesa em um quarto que ficou escuro por muito tempo. No primeiro momento, os olhos doem, a claridade incomoda, a poeira aparece, o que estava escondido se torna visível. Mas a luz não é inimiga do quarto. A luz é a chance de limpar o que estava sendo ignorado. Assim é o Espírito Santo. Ele entra em áreas que você aprendeu a esconder. Ele toca em lembranças que você enterrou. Ele confronta hábitos que você justificou. Ele expõe alianças que você chamou de necessidade. Ele mostra palavras que feriram, escolhas que enfraqueceram, caminhos que pareciam normais, mas estavam roubando sua sensibilidade espiritual. Davi conheceu esse incômodo. Depois de cair, esconder, tentar seguir como se nada tivesse acontecido, ele descobriu que o pior lugar do mundo não é o lugar onde os outros descobrem seu erro, mas o lugar onde você tenta viver escondido de Deus. No Salmo 51, ele não faz teatro, ele não negocia, ele não se defende. Ele diz, em essência, cria em mim um coração puro e renova dentro de mim um espírito firme. Davi entendeu que precisava mais do que reputação restaurada. Ele precisava de um coração reconstruído. E há momentos em que o Espírito Santo nos faz sentir exatamente isso. Não apenas culpa por uma atitude, mas fome por um novo coração. Você já percebeu que algumas dores interiores não passam com distração? Você tenta ocupar a mente, trabalhar mais, conversar com pessoas, assistir alguma coisa, sair, comprar, resolver assuntos externos, mas aquilo continua ali. Não é barulho de fora, é visitação por dentro. É o Espírito dizendo, volte para o centro, volte para a verdade, volte para mim. E quando Deus chama alguém de volta, ele nem sempre começa mudando as circunstâncias. Às vezes, ele começa removendo a anestesia, porque por muito tempo a pessoa se acostumou com o que deveria doer. Acostumou-se com frieza, acostumou-se com oração mecânica, acostumou-se com pequenas desobediências, acostumou-se com uma fé que sabe falar, mas já não sabe se render.
O Espírito Santo então permite que você sinta a distância, sinta o vazio de certas conquistas, sinta o peso de certas escolhas, sinta a pobreza de viver apenas administrando aparência. Isso não é crueldade divina, é graça, porque quando você sente, você ainda está vivo por dentro. Quando algo em você chora pela presença de Deus, ainda há chama. Quando algo em você se incomoda com o pecado, ainda há temor. Quando algo em você diz, eu preciso voltar, ainda há caminho. José, no Egito, poderia ter anestesiado sua alma com amargura. Foi traído, vendido, esquecido, injustiçado. Mas existe uma coisa impressionante na história dele. Mesmo longe da casa do pai, ele permaneceu sensível ao Deus do Pai. Quando foi tentado atrair sua consciência, ele não disse apenas, isso pode estragar minha vida. Ele disse, como eu cometeria tamanha maldade contra Deus? José sentia a presença de Deus como referência interior. Não era a vigilância dos homens que o protegia, era a sensibilidade diante do Senhor. Esse é um dos sinais mais fortes da obra do Espírito Santo. Ele faz você sentir que Deus está presente mesmo quando ninguém está olhando. E talvez a pergunta que precisa atravessar sua alma agora seja esta: o que você ainda consegue fazer sem sentir nada? O que você consegue assistir sem nenhum incômodo? O que você consegue falar sem ser corrigido por dentro? O que você consegue alimentar na mente sem sentir a mão de Deus chamando você para fora? Porque não sentir nada nem sempre é maturidade. Às vezes é endurecimento, e o endurecimento não acontece de uma vez. Ele acontece quando você ignora pequenos alertas, quando silencia pequenas correções, quando adia pequenas obediências, até que o coração já não se inclina com facilidade. Mas hoje, o Espírito Santo está chamando você de volta à sensibilidade. Não para viver com medo, mas para viver desperto. Não para andar esmagado por culpa, mas para andar guiado pela verdade. Não para se odiar, mas para se arrepender. O arrependimento verdadeiro não é uma prisão emocional, é uma porta espiritual. É quando o filho pródigo cai em si. Antes de voltar para casa, ele volta para si mesmo. Antes de abraçar o pai, ele reconhece onde está. E talvez Deus esteja permitindo que você caia em si, não para terminar sua história no chiqueiro, mas para levantar você em direção à casa do Pai. Portanto, não ignore quando o Espírito Santo te fizer sentir incômodo com o que antes parecia normal. Não ignore quando ele tocar em uma amizade, em um hábito, em uma conversa, em uma decisão, em uma postura. Não diga, é coisa da minha cabeça, quando o céu está tentando proteger sua alma. Nem todo desconforto é ataque. Às vezes é livramento. Às vezes é Deus fechando uma porta que seu desejo queria abrir. Às vezes, é o Espírito Santo mostrando que aquilo que alimenta sua carne enfraquece sua fé. E quando ele mostra, é porque ainda há tempo. Quando ele convence, é porque ainda há retorno. Quando ele incomoda, é porque ainda há amor. Depois do incômodo santo, o Espírito Santo começa a produzir outra sensação profunda. Sede de Deus. Não é apenas vontade de melhorar de vida. Não é apenas desejo de resolver problemas. Não é apenas buscar uma bênção para aliviar uma dor. É algo mais fundo. É uma fome que nenhuma conquista substitui. É uma sede que nenhuma aprovação humana sacia. É quando a alma descobre que pode ter casa, trabalho, família, dinheiro, rotina, religião, responsabilidades e ainda assim sentir que falta o essencial: presença. Presença de Deus, voz de Deus, direção de Deus, intimidade com Deus. Essa sede não é fraqueza, é sinal de vida. O morto não tem sede. Quem está espiritualmente adormecido pode até ter curiosidade religiosa, mas não tem desejo ardente pela presença.
Quando o Espírito Santo se move dentro de alguém, ele desperta um clamor que o mundo não entende. A pessoa começa a perceber que não foi criada apenas para sobreviver. Não foi criada apenas para pagar contas, cumprir horários, carregar preocupações e envelhecer por dentro. Ela foi criada para comunhão com Deus. E quando essa verdade acorda no peito, nasce uma insatisfação santa. Você já não consegue viver só de aparência, já não se contenta com frases bonitas, já não quer apenas ouvir sobre Deus, quer conhecê-lo, quer caminhar com Ele, quer ser transformado por Ele. Jesus disse em João 7,37 que se alguém tem sede, venha a Ele e beba. Ele não disse se alguém está perfeito. Ele não disse se alguém nunca falhou. Ele não disse se alguém entende todos os mistérios. Ele disse, se tem sede, venha. A sede é um convite. A sede é uma porta. A sede é o reconhecimento de que a alma precisa de uma fonte que não nasce na terra. E o próprio Jesus afirma que aquele que crê nele terá rios de água viva fluindo do seu interior. Isso é poderoso. Porque o Espírito Santo não vem apenas como visita externa, ele se torna fonte interna. Ele muda a origem da sua força. Antes, você dependia de circunstâncias favoráveis para ficar em paz. Agora, Deus começa a produzir vida dentro de você mesmo em dias difíceis. Mas observe algo. Quem tem sede precisa admitir que está seco. E muitos têm vergonha de admitir isso. Vergonha de dizer, minha oração esfriou. Vergonha de confessar, eu já não sinto a palavra como antes. Vergonha de reconhecer, estou cansado de servir por obrigação. Porém, Deus não cura máscaras. Deus cura corações rasgados diante dele. Há pessoas que continuam funcionando por fora enquanto estão espiritualmente desidratadas por dentro. Elas sabem falar com todos, menos com Deus. Resolvem tudo, menos o altar. Cuidam de todos, menos da própria alma. E o Espírito Santo, em misericórdia, começa a criar sede novamente. Não para humilhar, mas para chamar. Não para expor, mas para restaurar. Jeremias conheceu essa sede misturada com fogo. Em Jeremias 29, ele tenta calar a mensagem, tenta guardar dentro de si o que Deus colocou, mas diz que havia como um fogo ardente encerrado nos seus ossos. Essa imagem é forte, porque o chamado de Deus não era uma ideia na cabeça de Jeremias. Era fogo no interior. Era algo que ele não conseguia sufocar. O Espírito Santo também faz isso conosco. Há uma hora em que você tenta se distrair, mas Deus puxa sua atenção. Você tenta seguir do seu jeito, mas uma palavra arde. Você tenta negociar com a mediocridade, mas uma chama por santidade se levanta. Você tenta se conformar com uma vida rasa, mas algo dentro de você grita por profundidade. E essa sede muda suas prioridades. O que antes parecia urgente começa a perder domínio. O que antes roubava sua mente começa a ser confrontado. Você começa a entender que nem toda agenda cheia é vida frutífera, nem todo movimento é direção, nem todo sucesso visível é aprovação divina. O Espírito Santo ensina o coração a desejar o que permanece. Ele coloca a eternidade dentro da rotina. Ele faz você olhar para uma manhã comum e perceber, eu preciso começar este dia com Deus. Ele faz você chegar ao fim da noite e sentir, não posso dormir com minha alma longe da fonte. Ele faz você abrir a Bíblia não como obrigação, mas como quem procura pão. Porque a alma alimentada por Deus não vive apenas reagindo ao mundo. Ela começa a responder ao céu. A mulher do fluxo de sangue, em Marcos 5, nos mostra algo sobre sede desesperada por Jesus. Ela havia tentado muitos recursos. Havia gastado, sofrido, esperado, se frustrado, mas quando ouviu falar de Jesus, algo nela se levantou. Ela não fez um discurso, ela não tinha força para chamar atenção, ela apenas tocou a orla da roupa dele com fé. E aquele toque nasceu de uma sede que não aceitou morrer no meio da multidão.
Muitos tocavam Jesus fisicamente, mas ela tocou com dependência. Muitos estavam perto, mas ela estava entregue. Essa é a diferença entre proximidade religiosa e sede espiritual. Há pessoas cercadas de linguagem cristã, mas sem toque de fé. Há pessoas que frequentam ambientes de fé, mas não se derramam. A sede verdadeira rompe a multidão, rompe a vergonha, rompe a lógica do não adianta mais. Ela diz: se eu tocar nele, serei curada. O Espírito Santo te faz sentir essa sede, porque ele sabe que muitas coisas prometem vida, mas só Cristo é a fonte. Ele sabe que aplausos podem animar, mas não restauram a alma. Ele sabe que dinheiro pode comprar conforto, mas não compra paz com Deus. Ele sabe que companhia humana pode aliviar solidão, mas não substitui comunhão eterna. Ele sabe que religião sem presença vira peso. Por isso, ele desperta fome. Por isso, ele cria sede. Por isso, ele permite que certas coisas percam o sabor. Sim, às vezes Deus permite que aquilo que antes te distraía fique sem graça. Não porque ele quer tirar a alegria de você, mas porque quer te devolver uma alegria mais limpa, mais profunda, mais verdadeira. Então, quando você sentir sede de orar, ore. Quando sentir vontade de se afastar do barulho para buscar a Deus, obedeça. Quando sentir que precisa ler a palavra, leia. Quando sentir que precisa chorar diante dele, chore. Não adie a visitação, não diga, depois eu volto. Há momentos em que o Espírito Santo cria uma janela no coração e responder é sabedoria, porque sede ignorada vira secura prolongada, mas sede obedecida vira fonte aberta. Deus não desperta fome para deixar você vazio. Ele desperta fome porque preparou alimento. Ele não cria sede para zombar da sua fraqueza. Ele cria sede porque há água viva disponível. Há uma terceira coisa que o Espírito Santo faz você sentir: paz em lugares onde a lógica dizia que deveria haver desespero. E essa paz não é passividade, não é negação da realidade, não é fingir que nada está acontecendo. A paz do Espírito Santo é uma firmeza interior que não depende da superfície do dia. Ela não nasce porque tudo se encaixou. Ela nasce porque Deus está presente mesmo quando nada se encaixou ainda. É a paz que visita o coração no meio de notícias difíceis. É a paz que sustenta a alma enquanto uma porta continua fechada. É a paz que impede você de se perder por dentro enquanto enfrenta lutas por fora. Jesus disse em João 14:27 que deixava a paz dele aos discípulos, uma paz diferente da paz que o mundo oferece. O mundo oferece paz quando o problema termina. Cristo oferece paz enquanto o problema ainda está diante de você. O mundo oferece paz baseada em controle. Cristo oferece paz baseada em confiança. O mundo diz: você só ficará bem quando tudo estiver sob seu domínio. Jesus diz: você pode descansar porque está nas mãos do Pai. Essa diferença muda tudo. Porque há fases em que você não tem controle sobre pessoas, diagnósticos, decisões alheias, portas profissionais, questões familiares, tempo de espera, perdas e mudanças. Se sua paz depender de controlar tudo, você viverá quebrado. Mas se sua paz estiver em Cristo, você pode atravessar o vale sem entregar sua alma ao medo. Jesus, no Getsêmani, revela isso de maneira profunda. Ali, ele não foi superficial com a dor. Ele não fingiu que o cálice era leve. Ele se derramou diante do Pai. Mas, no meio da angústia, entregou sua vontade. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa oração é uma das maiores expressões de confiança da história. Não porque não havia sofrimento, mas porque havia rendição. O Espírito Santo nos conduz a esse lugar. Ele não nos transforma em pessoas frias diante das aflições. Ele nos ensina a sofrer sem nos separar do Pai. Ele nos ensina a chorar sem romper a aliança. Ele nos ensina a dizer: eu não entendo tudo, mas continuo confiando.
Talvez você esteja em uma fase em que sua mente pede explicações e Deus está pedindo entrega. Talvez você queira detalhes, prazos, garantias, sinais, mapas completos, mas o Espírito Santo está trabalhando uma paz que não depende de todas as respostas. Isso confronta a nossa necessidade de controle, porque nós queremos descansar somente depois de entender. Mas Deus nos chama a descansar antes de entender. Nós queremos paz depois da solução. Deus oferece paz durante o processo. Nós queremos sentir segurança quando o caminho aparece. Deus nos ensina a caminhar porque Ele é o caminho. Paulo fala em Filipenses 4:7 sobre a paz de Deus que guarda o coração e a mente. Essa imagem é preciosa. A paz não apenas consola, ela guarda. Guarda o coração de se amargar. Guarda a mente de enlouquecer em cenários imaginários. Guarda a boca de falar no desespero. Guarda os passos de decisões precipitadas. Guarda a fé quando o medo bate à porta. E essa guarda é necessária porque as maiores batalhas nem sempre acontecem fora de nós. Muitas acontecem na mente, à noite, em silêncio, quando ninguém vê. É ali que pensamentos chegam como ondas. E se der errado? E se eu perder? E se Deus não responder? E se eu não suportar? Então, o Espírito Santo se levanta como guarda no interior e sussurra: aquieta-te, o Pai ainda reina, a história ainda não terminou. Mas essa paz precisa ser acolhida. Muitas pessoas pedem paz a Deus, mas continuam alimentando tudo que produz tormento. Pedem calma, mas não largam pensamentos de comparação. Pedem descanso, mas passam o dia bebendo preocupação. Pedem direção, mas se recusam a silenciar. A paz do Espírito não convive bem com uma alma que insiste em se intoxicar de medo. Há momentos em que confiar é também fechar algumas portas. Fechar a porta da murmuração. Fechar a porta da imaginação catastrófica. Fechar a porta da conversa que aumenta pânico. Fechar a porta do orgulho que diz: eu preciso resolver tudo sozinho. Davi também conheceu essa paz. Antes de enfrentar Golias, ele já havia aprendido a confiar em Deus no secreto. O gigante era público, mas a paz de Davi nasceu no pasto, quando ninguém aplaudia. Ele sabia que o Senhor o havia livrado antes. A memória da fidelidade passada alimentava a coragem presente. Esse é outro trabalho do Espírito Santo. Ele te faz lembrar de livramentos antigos para que você não seja engolido por medos novos. Ele traz à memória o dia em que Deus abriu uma porta, o dia em que Deus sustentou sua casa, o dia em que Deus curou uma ferida, o dia em que você achou que não suportaria, mas suportou, o dia em que tudo parecia fim, mas era passagem. A paz do Espírito Santo não elimina a batalha, mas muda quem você é dentro dela. Antes, qualquer vento te derrubava. Agora você aprende a se inclinar diante de Deus antes de reagir aos homens. Antes, você respondia no impulso. Agora espera. Antes, uma notícia ruim definia seu dia inteiro. Agora você leva a notícia para o altar. Antes, a ansiedade comandava sua boca, seu sono, seu humor, suas decisões. Agora, a presença de Deus começa a reorganizar seus afetos. Isso não acontece magicamente. Acontece pela prática da confiança, dia após dia, oração após oração, entrega após entrega. E quando essa paz vier, não a despreze por parecer simples. Às vezes você esperava um trovão, mas Deus enviou quietude. Esperava uma resposta externa, mas Deus começou com um repouso interno. Esperava mudança imediata nas circunstâncias, mas Deus primeiro mudou sua postura diante delas. Isso também é milagre. Porque há pessoas que receberam o que queriam e continuaram sem paz. E há pessoas que ainda esperam, mas já foram guardadas pelo Espírito. Então, se no meio da luta você sentir uma serenidade inexplicável, reconheça: o Consolador está presente. Se no meio da incerteza você sentir força para respirar e continuar,
reconheça: o Espírito está sustentando você. Se no meio do vale você não perdeu a fé, isso não é mérito apenas seu. É graça trabalhando. É Deus segurando. É o céu dizendo que você não precisa ser governado pelo caos ao redor. A paz que Cristo dá não é frágil como vidro, é profunda como raiz. O vento sopra, mas a raiz permanece. A noite chega, mas a promessa permanece. O problema grita, mas a voz do pastor permanece. E quem aprende a ouvir essa voz, descobre que a alma pode descansar, mesmo antes de ver a vitória com os olhos. O Espírito Santo também faz você sentir tristeza pelo que entristece a Deus. Essa talvez seja uma das sensações mais esquecidas em uma geração que confunde liberdade com indiferença. Nem toda tristeza é falta de fé. Existe uma tristeza santa, uma dor limpa, um quebrantamento que não nasce de autopiedade, mas de amor por Deus. É quando aquilo que antes parecia apenas normal começa a ferir sua alma. É quando você olha para certas atitudes, palavras, ambientes e percebe que algo ali não combina mais com quem Deus está formando em você. É quando você já não consegue rir de tudo que o céu reprova. Já não consegue celebrar o que apaga a luz. Já não consegue chamar de pequeno aquilo que custou caro para Cristo. Efésios 4:30 nos adverte a não entristecer o Espírito Santo. Essa expressão é profunda porque mostra que o Espírito não é uma força impessoal. Ele pode ser entristecido, ele se relaciona, ele ama, ele habita, ele sente, por assim dizer, a resistência do nosso coração. E como alguém entristece o Espírito quando abraça deliberadamente aquilo que ele veio purificar, quando insiste no orgulho que ele quer quebrar, quando alimenta a amargura que ele deseja curar, quando usa a boca para ferir enquanto pede unção para falar, quando guarda mentira no íntimo e busca a aparência de santidade por fora. Mas entenda, quando o Espírito Santo te faz sentir tristeza pelo pecado, ele está preservando sua capacidade de amar a Deus. O perigo não é sentir essa tristeza. O perigo é perdê-la. O perigo é pecar e apenas calcular consequências. O perigo é se afastar e apenas temer perder bênçãos, mas não sentir saudade da presença. O perigo é transformar Deus em recurso e não em amado. O Espírito Santo nos leva além do medo de punição. Ele nos conduz ao amor reverente. Não quero desagradar a Deus porque o amo. Não quero apagar a chama porque preciso dele. Não quero negociar com trevas porque fui chamado para a luz. Pedro sentiu essa tristeza de forma profunda depois de negar Jesus. Ele havia afirmado que jamais o abandonaria, mas na pressão, na fraqueza, no medo, negou conhecer o Mestre. O texto diz que ao lembrar-se das palavras de Jesus, Pedro chorou amargamente. Aquele choro não foi o fim de Pedro, foi o começo da restauração. Porque há choros que lavam a alma do orgulho. Há lágrimas que não são derrota, são retorno. Pedro não chorou porque perdeu um cargo, chorou porque feriu uma relação. E é isso que o Espírito Santo produz. Ele transforma pecado de mera infração em dor de aliança ferida. Ele nos faz enxergar que obedecer não é apenas cumprir regra, é responder ao amor. Quantas pessoas hoje querem poder espiritual sem quebrantamento? Querem dons sem rendição? Querem autoridade sem pureza? Querem mensagens fortes sem vida alinhada? Querem que Deus use a boca, mas resistem quando Ele toca o coração. Só que o Espírito Santo não veio apenas para nos capacitar diante dos outros. Ele veio para nos conformar a Cristo no secreto. E ser parecido com Cristo inclui amar o que Ele ama e rejeitar o que Ele rejeita. Inclui perdoar quando a carne quer vingança. Inclui calar quando o orgulho quer vencer discussão. Inclui pedir perdão quando a vaidade quer justificar. Inclui abandonar caminhos que alimentam uma versão de nós que Deus já chamou para morrer.
Essa tristeza santa também nos faz perceber a dor do mundo sem nos acostumarmos com ela. Jesus chorou sobre Jerusalém. Ele viu uma cidade religiosa, movimentada, cheia de história, mas incapaz de reconhecer o tempo da visitação. Há algo terrível nisso. Estar perto de coisas sagradas e ainda assim perder a presença. O Espírito Santo nos impede de olhar para pessoas apenas como problemas. Ele nos faz enxergar almas. Ele nos faz sofrer pelo afastamento de filhos, pela dureza de famílias, pela frieza de igrejas, pela confusão de uma sociedade que chama luz de trevas e trevas de luz. Mas essa dor não deve nos tornar arrogantes, deve nos tornar intercessores. Porque existe uma diferença entre tristeza santa e crítica carnal. A crítica carnal aponta para se sentir superior. A tristeza santa se prostra para clamar por misericórdia. A crítica carnal diz, eu sou melhor. A tristeza santa diz, Senhor, tem compaixão de nós. A crítica carnal expõe feridas para humilhar. A tristeza santa cobre com oração e confronta com amor. Quando o Espírito Santo faz você sentir a dor de Deus por uma situação, Ele não está te chamando para espalhar desprezo. Está te chamando para representar o coração do Pai. Talvez você tenha sentido tristeza ao perceber o rumo de alguém que ama. Talvez tenha sentido dor ao ver sua própria casa distante de Deus. Talvez tenha chorado por filhos, cônjuge, irmãos, amigos, pessoas que um dia caminhavam com fervor e hoje parecem frias. Não ignore essa dor. Ela pode ser combustível de intercessão. Ana no templo carregava uma dor que ninguém compreendia totalmente. Sua oração parecia estranha aos olhos humanos, mas Deus via o derramar da alma. Daquela dor nasceu Samuel. Às vezes, o Espírito Santo transforma lágrimas escondidas em sementes proféticas, mas também há uma tristeza que ele produz por áreas suas que precisam mudar. Não fuja dela, não se defenda rápido demais. Quando Deus toca em seu temperamento, não diga apenas, eu sou assim. Quando Deus toca em sua dureza, não diga, a vida me fez assim. Quando Deus toca em sua falta de perdão, não diga, eles merecem. O Espírito não expõe para condenar, ele revela para libertar. Há cadeias que só caem quando paramos de justificá-las. Há feridas que só começam a sarar quando paramos de transformá-las em identidade. Você sofreu sim, você foi ferido talvez, você passou por injustiças, mas o Espírito Santo não permitirá que sua dor vire trono. Cristo é o trono, a ferida não governará você. A mágoa não definirá seu destino. O passado não terá a última palavra. Portanto, quando sentir essa tristeza santa, permita que ela te leve ao altar. Não ao desespero, não à acusação, não ao isolamento, ao altar. Lá, Deus transforma peso em oração, culpa em arrependimento, dor em compaixão, quebrantamento em recomeço. Bem-aventurados os que choram, disse Jesus, porque serão consolados. Esse consolo não é superficial. É o abraço de Deus sobre uma alma que ainda se importa com o que importa para Ele. E enquanto você ainda sente dor pelo que entristece o céu, há esperança de alinhamento, cura e fogo renovado. Outra coisa que o Espírito Santo faz você sentir é direção. Não apenas emoção, não apenas arrepio, não apenas entusiasmo passageiro, mas direção, uma percepção interior de caminho, uma convicção que amadurece, uma clareza que às vezes não vem como voz audível, mas como firmeza espiritual. Você olha para uma decisão e algo dentro de você diz, por aqui não. Você olha para outra e sente, espere. Em outro momento sente, avance. E nem sempre essa direção agrada sua pressa. Muitas vezes, o Espírito Santo guia contrariando a ansiedade. Ele não tem compromisso com o nosso desespero. Ele tem compromisso com a vontade do Pai.
Romanos 8,14 diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Isso significa que a vida cristã não é apenas uma vida perdoada, é uma vida conduzida. Filho não caminha sem pai. Ovelha não caminha sem pastor. Templo não vive sem presença. O Espírito Santo não habita em você apenas para confortar seus sentimentos. Ele habita para dirigir seus passos. E direção espiritual é uma das maiores necessidades de quem já viveu o suficiente para saber que escolhas erradas custam caro. Adultos de 40, 50, 60 anos entendem isso. Uma decisão precipitada pode afetar uma família. Uma palavra mal colocada pode romper anos de confiança. Um negócio mal discernido pode trazer peso. Uma aliança errada pode atrasar estações. Por isso, precisamos mais do que inteligência. Precisamos de discernimento. A direção do Espírito nem sempre vem com explicação completa. Veja Abraão. Deus o chama para sair, mas não entrega todos os detalhes do caminho. O chamado começa com obediência antes do mapa completo. Isso confronta nossa necessidade de segurança. Queremos garantias para obedecer. Deus pede fé para revelar no caminho. Há portas que só se abrem depois do primeiro passo. Há confirmações que só chegam depois da renúncia. Há provisões que só aparecem quando você deixa a terra da acomodação. E o Espírito Santo sabe exatamente quando estamos usando a desculpa da prudência para esconder desobediência. Mas também existe o oposto. Pessoas que chamam impulso de fé. Querem decidir rápido e depois pedem que Deus abençoe à pressa. Querem abrir portas que Deus não abriu. Querem transformar desejo em profecia. Querem confundir vontade pessoal com direção divina. O Espírito Santo nos protege disso. Ele nos ensina que paz não é euforia, que urgência nem sempre é direção, que oportunidade nem sempre é aprovação, que porta aberta nem sempre foi aberta por Deus. Lembre-se de Jonas. Havia um navio disponível para Tarsis, mas disponibilidade não significava vontade divina. Às vezes, existe transporte para o caminho errado. Às vezes, existe facilidade na direção da fuga. Nem toda facilidade é confirmação. Nem toda resistência é impedimento. Por isso, precisamos do Espírito. Essa direção também se manifesta como freio. E talvez uma das maiores bênçãos da sua vida tenha sido Deus não permitir que você chegasse onde queria. Você chorou porque uma porta fechou. Reclamou porque algo atrasou. Sentiu frustração porque uma pessoa saiu. Mas depois percebeu, aquilo era livramento. O Espírito Santo muitas vezes nos faz sentir uma ausência de paz antes de uma decisão perigosa, uma inquietação, um alerta, uma resistência interior. Não ignore. Não passe por cima apenas porque parece conveniente. Não sacrifique discernimento no altar da pressa. Paulo, em Atos 16, queria pregar em determinadas regiões, mas o texto mostra que o Espírito o impediu. Isso é impressionante. Era uma intenção aparentemente boa, mas ainda assim não era o caminho daquele momento. Nem tudo que é bom é para agora. Nem tudo que é correto em si é sua missão nesta estação. O Espírito Santo não apenas separa o certo do errado, ele também separa o bom do específico, o permitido do designado, o possível do enviado. E maturidade espiritual é aprender a aceitar quando Deus não está dizendo nunca, mas não aqui, não agora, não desse jeito. Quantas dores seriam evitadas se ouvíssemos o freio do Espírito? Quantas palavras não seriam ditas? Quantas alianças não seriam formadas? Quantas decisões não seriam tomadas no calor da carência, da raiva, da vaidade ou do medo? O Espírito Santo não grita para competir com o barulho que escolhemos alimentar. Ele guia os que se inclinam. Ele conduz os que perguntam. Ele orienta os que não transformam a própria vontade em ídolo.
E talvez a oração mais necessária hoje seja simples: Senhor, não me deixes vencer uma decisão que vai me afastar de Ti. Não me deixes chamar de vitória aquilo que custará a minha alma. Não me deixes insistir no que o Teu Espírito já reprovou. A direção do Espírito também pode vir pela palavra. Ele nunca guiará você contra as Escrituras. Nunca. O Espírito que inspirou a palavra não contradiz a palavra. Se uma sensação te empurra para mentira, orgulho, adultério, vingança, manipulação, injustiça ou dureza, não é direção do Espírito. Pode ser desejo, ferida, tentação, medo, influência, mas não é Deus. O Espírito Santo guia em verdade. Jesus disse que Ele nos conduziria a toda a verdade. Não a meia-verdade conveniente, não a verdade adaptada ao nosso interesse. Toda a verdade que consola e a verdade que corrige, a verdade que levanta e a verdade que derruba ídolos. E quando você sente direção verdadeira, nasce uma coragem serena. Não é arrogância, é firmeza. Você pode até tremer, mas sabe o que precisa fazer. Pode doer, mas sabe o que precisa abandonar. Pode custar, mas sabe que obedecer será melhor do que preservar aparências. Foi assim com José quando perdoou seus irmãos. Ele tinha poder para se vingar, mas discerniu a mão de Deus escrevendo uma história maior. Em Gênesis 50:20, ele declara que aquilo que intentaram para mal, Deus encaminhou para bem. Isso é direção espiritual madura. Não reagir apenas ao mal recebido, mas enxergar o propósito de Deus acima da ferida. Portanto, quando o Espírito Santo te fizer sentir direção, honre. Se ele disser espere, espere. Se disser solte, solte. Se disser peça perdão, peça. Se disser cale, cale. Se disser avance, avance. Não transforme clareza em debate interminável. Há pessoas que não precisam de mais sinais, precisam de obediência. Não precisam de mais confirmações, precisam parar de fugir da confirmação que já receberam. O Espírito Santo não guia para satisfazer curiosidade. Ele guia para formar Cristo em nós. E cada passo obediente abre espaço para mais luz. A lâmpada ilumina o próximo passo, não necessariamente a estrada inteira. Mas quem caminha com Deus descobre que o próximo passo, nas mãos dele, já é suficiente. O Espírito Santo também faz você sentir amor por pessoas que antes você talvez só conseguisse julgar, evitar ou desprezar. Esse amor não é sentimentalismo frágil, não é permitir abuso, não é negar limites, não é fingir que o mal não existe. É algo mais profundo. É o coração de Deus sendo derramado dentro de uma pessoa até que ela passe a enxergar além da superfície. O Espírito Santo nos faz perceber que atrás de muitas atitudes existe dor, cegueira, prisão, carência, orgulho, medo, engano. Ele não nos chama para concordar com o pecado, mas nos impede de perder a compaixão pelas almas. Romanos 5:5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Amor derramado, não fabricado. Isso é importante. Existem pessoas que você não consegue amar apenas com força humana. Existem histórias que feriram demais. Existem decepções que deixaram marcas. Existem traições que endureceram regiões inteiras da alma. Se depender apenas da memória natural, você só consegue se proteger, se fechar, responder, cobrar, lembrar. Mas quando o Espírito Santo derrama o amor de Deus, ele cria dentro de você uma capacidade que não nasceu em você. A capacidade de perdoar sem negar a verdade. A capacidade de orar sem compactuar com o erro. A capacidade de estabelecer limites sem ódio. A capacidade de desejar restauração sem se colocar novamente debaixo de destruição. Jesus na cruz orou por aqueles que o feriam, pedindo ao Pai misericórdia, pois não sabiam plenamente o que faziam. Não precisamos transformar essa cena em frase decorativa. Ela é um confronto, porque Jesus mostra um amor que não depende da resposta do outro.
Um amor que permanece alinhado ao Pai, mesmo quando cercado por injustiça. Esse amor é impossível sem o Espírito. A carne quer devolver na mesma medida. A carne quer que o outro sinta o que causou. A carne quer vencer pela humilhação. O Espírito nos conduz a uma vitória mais alta. Não permitir que o mal recebido defina o espírito com que viveremos. Esse amor também nos faz interceder. Quando o Espírito Santo toca o coração, você começa a carregar pessoas em oração de um jeito diferente. Não como lista religiosa, mas como peso santo. Você lembra de alguém e sente vontade de orar. Você percebe uma situação e sente compaixão. Você vê alguém distante de Deus e algo em você chora. Isso não é acaso. Muitas vezes é o Espírito convidando você para participar do coração intercessor de Cristo. Romanos 8:26 diz que o Espírito nos assiste em nossa fraqueza, até quando não sabemos orar como convém. Há momentos em que a oração não vem organizada, vem como gemido, vem como silêncio derramado, vem como lágrimas, vem como o nome de alguém colocado diante de Deus, sem muitas palavras. E talvez você tenha pessoas na sua vida que só ainda estão de pé porque alguém orou por elas em secreto. Talvez você mesmo seja fruto de lágrimas que nunca viu. Uma mãe, um pai, uma avó, um amigo, alguém que levou seu nome diante de Deus quando você não tinha força, quando não queria ouvir, quando estava longe. O Espírito Santo mantém acesa na terra uma rede invisível de intercessão. Ele move pessoas a orar umas pelas outras. Ele coloca cargas específicas. Ele desperta compaixão no meio da rotina. E uma igreja, uma família, uma casa, uma geração pode ser preservada, porque alguém obedeceu ao impulso santo de interceder. Mas o amor do Espírito também confronta a nossa seletividade. É fácil amar quem nos admira. É fácil cuidar de quem nos retribui. É fácil ser gentil com quem confirma nossa importância. Mas Jesus pergunta que mérito há nisso. O amor de Deus amadurece quando alcança também os difíceis, aqueles que não sabem agradecer, aqueles que respondem mal, aqueles que carregam espinhos, aqueles que se perderam, aqueles que você preferiria esquecer. Isso não significa permitir acesso irrestrito à sua vida. Amor cristão não é ausência de sabedoria. Jesus amava a todos, mas não se confiava a todos da mesma maneira. O Espírito Santo nos ensina a amar com discernimento. Coração limpo, limites claros, oração sincera e obediência ao Pai. A mulher do fluxo de sangue foi chamada de filha por Jesus. Pense nisso. Para a multidão, talvez ela fosse apenas uma interrupção. Para a sociedade, alguém marcada pela impureza. Para muitos, um problema sem solução. Mas Jesus a viu como filha. O Espírito Santo nos ensina esse olhar. Ele nos livra de reduzir pessoas ao pior capítulo de suas histórias. Ele nos lembra que cada alma tem valor diante de Deus. Isso muda a forma como tratamos familiares, funcionários, vizinhos, irmãos de fé, pessoas difíceis, pessoas cansadas, pessoas que erraram. Não passamos a ser ingênuos, passamos a ser mais parecidos com Cristo. E esse amor precisa começar dentro de casa. Muitos querem amar o mundo, mas desprezam quem está perto. Querem falar de compaixão para multidões, mas são duros com o cônjuge, impacientes com os filhos, frios com os pais idosos, indiferentes com irmãos. O Espírito Santo não nos permite terceirizar santidade. Ele toca o cotidiano. Ele entra na mesa, na conversa, na resposta, no tom de voz, na maneira como ouvimos, na disposição de servir quando ninguém aplaude. Amor espiritual não é apenas sentimento elevado. É paciência na segunda-feira. É mansidão quando você poderia ferir. É presença quando seria mais fácil se ausentar. É perdão quando o orgulho quer guardar vantagem. É verdade dita com lágrimas, não com prazer em machucar. Talvez você diga, mas eu não consigo sentir isso.
Justamente por isso precisa do Espírito. O fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, como diz Gálatas 5. Fruto não nasce por grito, nasce por permanência. Uma árvore não produz fruto por esforço ansioso, mas porque está enraizada na vida. Permaneça em Cristo e o amor dele começará a aparecer onde antes só havia reação. Permaneça em Cristo e sua língua será tratada. Permaneça em Cristo e sua memória será curada. Permaneça em Cristo e pessoas deixarão de ser apenas ameaças ou instrumentos de utilidade. Voltarão a ser almas diante de Deus. Quando o Espírito Santo te fizer sentir compaixão, não endureça. Quando ele te acordar para orar por alguém, ore. Quando ele te pedir uma atitude de reconciliação, obedeça com sabedoria. Quando ele te chamar a liberar perdão, não confunda perdão com retorno automático à mesma dinâmica. Perdoar é entregar a dívida a Deus. Reconstruir confiança é outro processo. O Espírito sabe conduzir ambos. Mas não permita que a amargura seja sua morada. Você foi chamado para ser templo, não depósito de ressentimento. Você foi chamado para carregar luz, não veneno antigo. O amor derramado pelo Espírito não apaga a justiça. Ele impede que a injustiça apague você. Por fim, o Espírito Santo faz você sentir coragem para se tornar quem Deus disse que você é. Não apenas coragem para fazer coisas grandes, mas coragem para viver uma identidade santa em um mundo confuso. Coragem para permanecer quando seria mais fácil negociar. Coragem para recomeçar quando a vergonha diz que acabou. Coragem para obedecer quando a maioria escolhe conveniência. Coragem para envelhecer sem apagar a fé. Coragem para olhar para trás sem ser dominado pelo passado e olhar para frente sem ser paralisado pelo medo. Essa coragem não nasce de autoconfiança vazia, nasce do testemunho interior do Espírito. Romanos 8,16 diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é uma das sensações mais profundas que uma pessoa pode experimentar. Saber no íntimo que pertence ao Pai. Não apenas saber como doutrina decorada, mas sentir a realidade da adoção sustentando a alma. Quando o Espírito testifica, ele combate as mentiras mais antigas. A mentira de que você é apenas o que fizeram com você. A mentira de que você é apenas seus erros. A mentira de que sua idade limita o propósito. Mentira de que Deus usa somente os fortes, os jovens, os eloquentes, os impecáveis. O Espírito Santo se levanta dentro de você e diz: você é filho, você é filha, você não é órfão, você não está abandonado, você não foi esquecido. Essa identidade muda a forma como você enfrenta batalhas. Davi não entrou diante de Golias tentando descobrir quem era. Ele entrou porque já sabia a quem pertencia. Golias tinha tamanho, armadura, ameaça, voz intimidadora. Davi tinha aliança. E uma pessoa com aliança pode parecer pequena aos olhos do mundo, mas não está sozinha. O Espírito Santo faz você sentir essa santa coragem, não a coragem do orgulho, mas a coragem da dependência. Você não diz, eu posso tudo porque sou forte. Você diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. A força não começa em você, ela passa por você. Atos 1:8 declara que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e seriam testemunhas. Poder para testemunhar, poder para permanecer fiel, poder para falar quando o medo queria silenciar, poder para viver de modo que a vida apontasse para Cristo. Antes do Pentecostes, Pedro havia negado Jesus diante da pressão. Depois, cheio do Espírito, levantou-se com coragem para proclamar o Evangelho. O que mudou não foi apenas personalidade, foi revestimento. Foi o Espírito formando convicção onde antes havia pânico.
Isso também pode acontecer com você. Áreas onde você fugia podem se tornar lugares de testemunho. Fraquezas antigas podem virar altar de dependência. Histórias quebradas podem se tornar mensagens vivas da graça de Deus. Mas essa coragem também inclui coragem para ser tratado. Muitos querem coragem para vencer inimigos externos, mas não querem coragem para encarar desordens internas. O Espírito Santo te faz sentir força para pedir perdão, para recomeçar uma disciplina espiritual, para procurar ajuda sábia, para confessar uma luta a Deus, para ajustar uma rota, para romper com o que te enfraquece. Há uma coragem silenciosa que o céu valoriza muito. A coragem de se render. A coragem de dizer: Senhor, eu não quero mais proteger essa área da tua luz. A coragem de admitir: eu preciso ser curado. A coragem de declarar: não vou morrer espiritualmente no lugar onde Deus me chamou para levantar. Jeremias se sentia pequeno. Disse que não sabia falar. Moisés também apresentou limitações. Gideão se enxergava como o menor. Mas Deus não espera que seus servos se sintam suficientes. Ele revela sua suficiência na obediência deles. O Espírito Santo não procura pessoas que nunca tremeram. Ele fortalece pessoas que, mesmo tremendo, dizem sim. Talvez você tenha passado anos se diminuindo. Talvez tenha acreditado que sua estação mais frutífera já passou. Talvez olhe para sua idade, suas perdas, seus erros, suas responsabilidades e pense: agora é tarde. Mas quem disse que o Deus eterno está preso ao relógio da sua insegurança? Moisés começou uma grande missão depois de muitos anos no deserto. Abraão viu promessa quando a lógica humana já não sustentava expectativa. Isabel concebeu quando muitos já não esperavam novidade. Deus não é limitado pelo calendário que os homens usam para decretar fim. O Espírito Santo te faz sentir esperança, não uma esperança ingênua, mas esperança enraizada no caráter de Deus. Romanos 15:13 fala do Deus da esperança enchendo-nos de alegria e paz no crer, para que sejamos ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Veja, esperança pelo poder do Espírito, não esperança fabricada por pensamento positivo, não esperança baseada em circunstâncias perfeitas, esperança como obra divina dentro de uma alma que decidiu crer. O Espírito te faz olhar para cinzas e ainda esperar beleza. Te faz olhar para vales e ainda esperar passagem. Te faz olhar para lágrimas e ainda esperar colheita. Te faz olhar para uma casa difícil e ainda orar por restauração. Te faz olhar para si mesmo e ainda dizer: Deus não terminou. E quando essa esperança se une à coragem, nasce um novo posicionamento. Você para de viver apenas reagindo ao que perdeu. Para de acordar apenas administrando feridas. Para de permitir que vozes antigas determinem o limite da sua obediência. O Espírito Santo começa a erguer dentro de você declarações que não são frases vazias, mas convicções nascidas da palavra. Eu pertenço a Cristo. Fui comprado por graça. Sou templo do Espírito. Minha vida ainda tem propósito. Minha casa pode ser visitada. Minha fé pode florescer de novo. Minha oração ainda chega ao Pai. Minha idade não cancela minha missão. Minha fraqueza não assusta Deus. Meu passado não é maior que a cruz. Minha dor não terá a última palavra. O Senhor é quem sustenta minha história. Mas não confunda coragem espiritual com ausência de lágrimas. Muitas vezes você avançará chorando, obedecerá sem aplauso, perdoará sem sentir facilidade, esperará sem ver sinais imediatos, continuará quando ninguém entender. Essa é a beleza da fé madura. Ela não precisa de espetáculo para permanecer. Ela não depende de plateia. Ela não exige que todos reconheçam. Ela aprendeu que o Pai que vê em secreto recompensa conforme sua sabedoria.
E há recompensas que não aparecem apenas em forma de coisas, aparecem em forma de caráter, paz, firmeza, discernimento, intimidade, salvação dentro da casa, perseverança até o fim. Agora olhe para tudo que o Espírito Santo faz você sentir. Ele te incomoda para te despertar. Ele cria sede para te levar à fonte. Ele derrama paz para guardar sua mente. Ele produz tristeza santa para purificar seu amor. Ele dá direção para proteger seus passos. Ele derrama compaixão para curar sua forma de ver pessoas. Ele testemunha sua identidade para levantar coragem e esperança. Percebe o padrão? Nada disso é aleatório. O Espírito não está apenas provocando emoções soltas. Ele está formando Cristo em você. Ele está conduzindo você da superfície para a profundidade, da religiosidade para a comunhão, do medo para a confiança, da culpa para o arrependimento, da confusão para a direção, da amargura para o amor, da vergonha para a identidade. Por isso, não ignore. Não ignore o toque, não ignore o alerta, não ignore a sede, não ignore a paz que chega sem explicação, não ignore a dor santa, não ignore o freio, não ignore a compaixão, não ignore a coragem que está nascendo mesmo depois de tantas quedas. O Espírito Santo não fala para entreter, ele fala para conduzir. Ele não visita para decorar momentos. Ele habita para transformar destinos. E se hoje você percebe qualquer uma dessas marcas dentro de você, responda. Responda com arrependimento. Responda com oração. Responda com obediência. Responda com fé. Não espere sentir tudo perfeito para voltar. Volte e Deus aperfeiçoará no caminho. Não espere ter força total para obedecer. Obedeça e a força virá no passo. Não espere entender tudo para confiar. Confie e a luz aumentará enquanto você caminha. Que hoje seja um marco. Que hoje sua alma pare de resistir ao Consolador. Que hoje você entregue o que vinha escondendo. Que hoje você volte a beber da fonte. Que hoje sua casa sinta a diferença de alguém cheio do Espírito. Que hoje sua boca seja limpa, sua mente guardada, seu coração aquecido, seus passos corrigidos, sua fé levantada. Que toda frieza seja confrontada pela chama de Deus. Que toda culpa seja conduzida ao arrependimento e não ao desespero. Que toda confusão se dobre diante da direção do Senhor. Que toda tristeza seja transformada em intercessão. Que toda amargura perca espaço para o amor derramado do Pai. Que toda vergonha seja vencida pela voz que diz: você é meu filho, você é minha filha, eu ainda estou trabalhando em você. E receba este selo como decreto sobre sua vida. Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa verdade de Filipenses 1:6 não é um enfeite para terminar uma mensagem, é uma âncora para continuar vivendo. Deus começou, Deus sustenta, Deus corrige, Deus consola, Deus guia, Deus completa. O Espírito Santo não iniciou uma obra em você para abandoná-la pela metade. Portanto, levante-se com reverência, caminhe com humildade, obedeça com coragem. Volte à fonte todos os dias e nunca se esqueça, aquilo que o Espírito Santo te faz sentir pode ser exatamente o que Deus está usando para salvar, curar, alinhar e preparar você para uma estação mais profunda em Cristo.